Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Goretti que vos fala. Vamos para mais uma aula de geografia hoje que será bem interessante, porque vamos falar dos rios do Brasil, características iniciais dessa ideia de disponibilidade de água e que a principal forma de disponibilidade de água em território brasileiro são os rios. Daí a importância da gente entender como tudo isso acontece, como é esse processo, quais são os cuidados, qual é a importância da água para a vida no nosso território e em qualquer outra parte do planeta. Então, o objetivo da nossa aula de hoje, compreender a importância da água, como ela se apresenta no planeta, sua distribuição e uso nas atividades humanas. Então, começamos desse início, entendendo esse contexto da água, como está distribuída no planeta, qual é a importância dela para as atividades humanas e para a vida como um todo do nosso planeta. E claro que o Brasil está dentro desse contexto, nosso território está dentro desse contexto, porque faz parte desse cenário também de dependência da água. Dependência da água para todas as atividades que nós desenvolvemos. Salvo engano, quase nenhuma atividade se desenvolve sem o uso da água, direta ou indiretamente. Então, é muito importante, desde as atividades pequenas do dia a dia, para o nosso consumo, para a gente tomar a água, até atividades nas indústrias, no comércio, em grandes empresas, que também dependem da água. Daí a sua importância, certo? Por isso a gente vai pensar juntos a respeito. Qual a importância da água para a vida no planeta e no nosso país? Então a gente já começa pensando nisso. Refletimos de fato sobre a importância desse recurso natural para a vida no planeta? Por que o ser humano, por exemplo, quando as pesquisas são desenvolvidas para buscar vida em outras partes do espaço sideral, em outros planetas, buscam a água? Porque no planeta Terra foi assim, a partir da água é que surgem as primeiras formas de vida. Então ela é o que a gente chama de vital, ou seja, essencial para a vida. Para se desenvolver a vida da forma como nós conhecemos, é necessário água. Por isso, é um elemento fundamental do nosso planeta, é importantíssimo a gente estudar e entender os cuidados que temos que ter com esse recurso, né? E aí, dentro dessa ideia, no Brasil e em outras partes do mundo, no que se utiliza a água? Que atividades são desenvolvidas com a utilização da água? Então, para o lazer, em geral, nós pensamos que diferentes atividades de lazer estão ligadas ali à questão da água. Ir à praia, ir a um clube, ter uma piscina, tudo isso já está envolvendo a água diretamente. Então, atividades de lazer do ser humano em geral envolvem ali a disponibilidade de água. E tem que ser uma água de qualidade, porque se você não tem uma água de qualidade, ela não pode entrar em contato com a tua pele, por exemplo, e muito menos você consumir, porque isso pode gerar consequências de males para a saúde. Então, para as atividades de lazer, a gente tem que ter uma água com qualidade, né? As atividades de transporte também utilizam água? Sim, existem as chamadas hidrovias, que são vias pela água. Algumas porções do Brasil é muito mais fácil se deslocar de um lugar para o outro através das hidrovias do que através de outros meios de transporte. Então, também é importantíssimo o uso da água como via ali de transporte, para os meios de transporte. Outros exemplos que nós vamos ter para geração de energia. A principal forma de geração de energia no nosso território é através do uso da força da água nas usinas hidrelétricas. Nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, que é essa que está na imagem, que é a maior usina do mundo em produção de energia. Então, é a que mais produz energia no mundo. Nós temos uma outra usina hidrelétrica na China, que é a Três Gargantas, que tem 2 turbinas a mais do que a Itaipu. Mas em produção de energia, Itaipu ainda é extremamente importante e é a maior do mundo nesse sentido. Usando o quê?
usando a água como um recurso para isso. Além da Itaipu, nós temos, por exemplo, a usina do Tucuruí, a usina de Paulo Afonso, são exemplos de usinas hidrelétricas que usam a força da água para gerar energia, para atender as nossas casas, para atender o comércio, para atender as indústrias, toda a sociedade em geral que utiliza a energia elétrica cada vez mais para as nossas atividades, né? A pesca é uma atividade econômica que é feita nas áreas que tem água, nos lagos, nos rios, no oceano até mesmo, é feita a atividade de pesca. Extrair, né, os peixes daquelas áreas é necessário que tenha água para ter o peixe, para que exista a atividade de pesca. E no Brasil isso é bem intenso também, a atividade de pesca, até pela quantidade de rios que tem presentes no nosso território, né? E aí muitas pessoas desenvolvem sua vida, ganham seu dinheiro através da atividade de pesca. Então, mais um elemento importante ali, se a gente pensar só nesses exemplos que nós relacionamos sobre o uso da água, sobre a necessidade e a importância do recurso água, certo? Mas se a gente pensar nisso, como que a água está no planeta? Ela se renova, não se renova, vai acabar? Todas essas discussões, tudo isso vem no nosso pensamento quando a gente fala sobre a água. Existe um ciclo que a gente chama de ciclo hidrológico ou ciclo da água, certo? É o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes e atmosferas. É a troca que acontece. A água muda o seu estado de líquido para estado de vapor, depois para líquido ou sólido, ou em forma de flocos. Isso vai fazer com que a água circule no nosso planeta. Então, a água não sai fora do planeta Terra, ela vai circular. Portanto, essa quantidade de água é a mesma e que circula, não tem menos nem mais. E aí vem aquela ideia, mas a água não vai acabar um dia? Mas é a água potável, aquela que é para consumo, para você beber, para você tomar banho, para lavar os alimentos, para desenvolver atividades de lazer. Aí é que está o problema, certo? Mas a água como um todo, ela circula no planeta e ela é dividida em etapas. Quais são as etapas dessa circulação da água no planeta? Então vamos pensar juntos ali a partir da imagem que a professora trouxe para vocês. Então aqui está bem claro para nós. O elemento que desencadeia, que faz com que inicie o ciclo da água é o Sol. Por que é o Sol? Porque ele vai aquecer as superfícies onde tem água. Sejam elas oceanos, lagos, rios, sejam elas a vegetação, por exemplo, que também vai evaporar, uma área de vegetação, tem água acumulada. E essa água aquecida pelo sol também vai evaporar, o que a gente chama de evapotranspiração. É a evaporação da água das plantas, certo? A partir disso, então, essa água vai mudar do seu estado líquido, vai passar para o estado de vapor, evaporação, vai se tornar vapor na atmosfera. Ela vai subindo para as camadas mais altas da atmosfera, sendo carregada, né? E aí lá nas porções mais altas, onde as temperaturas já são mais baixas, ela vai condensar, ou seja, vai voltar para o seu estado líquido, vai formar as nuvens com pequenas gotículas de água, certo? Formação das nuvens. Então, nuvem nada mais é do que esse acúmulo de pequenas gotículas de água. E aí, quando essa nuvem satura, ou seja, ela se enche tanto de água que ela vai precipitar. O que é precipitar? É cair. Então, ela vai voltar para a superfície. De que forma? Através da chuva na forma líquida, da neve em áreas mais frias, ou da chuva do granizo, né, que é o gelinho lá que cai também da atmosfera. Então, são as formas de precipitação. Aí ela vai voltar para os rios, para os lagos, para as plantas, para os oceanos e recomeça tudo de novo. Nesse processo aqui, uma água que está poluída, ela vai evaporar, mas as partículas de poluentes vão ficar ali na superfície. E
então só vai subir a partícula de água e isso vai facilitar com que ela se renove através disso que nós chamamos ciclo hidrológico ou ciclo da água, que é essa renovação da água, certo? Bem importante a gente pensar sobre isso. E aí uma atividadezinha para vocês refletirem se entenderam esta parte da nossa aula e da nossa explicação. Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorre graças à transformação do vapor de água em pequenas gotículas. Essa mudança de estado gasoso para líquido é chamada de... Respondam com cuidado, a gente já volta para corrigir. Voltamos para a correção da atividade, então fico ali para vocês pensarem um pouquinho sobre aquela ideia de formação das nuvens, né? A mudança de estado gasoso para líquido da água, que a gente chama também de condensação. Essa mudança de estado da água na atmosfera, ela deixa de ser vapor, ou seja, deixa de estar no estado gasoso e passa para o estado líquido, a gente chama de condensação. Certo? E aí pensando na ideia da hidrografia do Brasil e até mesmo do mundo e da distribuição da água. Como está distribuída? Existem algumas características que diferenciam a água no planeta. Então nós distribuímos a água em salgada, que contém sal em sua composição química, numa quantidade elevada que a gente consegue sentir no paladar. Por isso ela é uma água salgada, por essa presença do sal, né, do cloreto de sódio. E a água doce, que praticamente não contém sal. Ela tem sais minerais que estão suspensos, mas é uma quantidade muito menor. Então a gente não sente no paladar. Por isso que a gente chama de água doce. Apenas para diferenciar da água salgada que contém uma grande quantidade de sal ali suspensa, né, nessa água, misturada nessa água, certo? Por isso a gente divide desta forma. E onde eu vou encontrar, então, esses dois tipos aqui? Onde a gente encontra água doce e água salgada? Essa água com diferentes características, né? Pensamos juntos lá. Nos oceanos e mares eu encontro a água salgada. No caso do Brasil, nós não temos mar na formação e no estudo da geografia do Brasil. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, oceano no Brasil é onde nós vamos ter a presença ali da água salgada no nosso território. Mas em outras partes do mundo que existem os mares, como o mar Mediterrâneo, como o mar Cáspio, são exemplos ali de porções de água salgada, certo? E aí nós temos também a questão da água doce. Onde eu encontro a água doce? Essa que tem a menor quantidade de sais ali, que não dá esse sabor salgado nela. Nas geleiras, boa parte dos reservatórios de água doce do planeta estão nas regiões polares ou nas geleiras, certo? Os rios, que são as fontes mais próximas de captação para consumo do ser humano. Então, onde é mais fácil de conseguir água? Nos rios. Infelizmente, nós temos a questão da poluição e da contaminação dos rios, principalmente aqueles que passam por cidades, né? Eles têm grande concentração, muitas vezes,
de resíduos que são lançados e isso faz com que aquela água perca sua qualidade, mas é a forma disponível mais rápida, mais acessível de água doce é dos rios. E os lagos também, existem lagos de água doce, onde a gente encontra ali essa disponibilidade também do recurso água nesse estado ali, com essa característica, certo? Então, os exemplos claros ali para nós. Segunda atividade da nossa aula. É possível encontrar água de diversas maneiras na natureza, certo? Falamos sobre isso. O Brasil é um país com grande disponibilidade de água, mas das formas que estudamos, quais não são encontradas em nosso território. Destas formas que nós vimos ali, existem algumas que não são encontradas no nosso território. Então, façam a leitura das alternativas, anotem a resposta certa e a gente já volta para corrigir. Aquelas características ou aqueles lugares onde nós encontramos a água doce e água salgada no mundo, algumas existem no Brasil, outras não. Vocês conseguiram identificar quais delas não estão presentes no Brasil? Então vamos juntos lá para a resposta. Das formas que nós estudamos ali, quais não são encontradas em nosso território? Os mares e as geleiras. Por causa os mares, nós só temos o Oceano Atlântico, não temos formação de mares. E geleiras, por causa da nossa localização geográfica. Somos um país que fica com a maior parte do seu território em áreas quentes, então, e não tem altas montanhas, portanto, a gente não tem essa concentração de geleiras. Então, quem marcou a letra B ali, resposta correta. E aí, ainda com essa ideia da distribuição da água, quais são as porcentagens de água doce e água salgada que nós vamos ter no mundo como um todo, né? Cerca de 70% da superfície da Terra é coberta de água. Então, aquela ideia lá, poderíamos chamar o planeta Terra de planeta Água, porque a maior parte da superfície do nosso planeta é coberta de água, né? Mas aí nós vamos ter, nessa distribuição, 97% é água salgada, ou seja, os oceanos e mares, 2% de água doce congelada, ou seja, aquela que está presente nas geleiras, e 1% é da água doce mais acessível, como por exemplo os rios que nós falamos. Então, é mínima a quantidade disponível comparada com a quantidade de água do planeta. E já é um volume interessante, né? A gente analisando os rios enormes que nós temos, por exemplo, no nosso território, é uma disponibilidade grande de água. Mas um detalhe importante é falar que ela não está igualmente distribuída em todo o Brasil e muito menos em todo o mundo. Existem diferenças na distribuição da água
em relação aos lugares, né? Tem lugares com maior disponibilidade e lugares com menor disponibilidade de água, certo? E aí nós já vamos ver na sequência ali, só falar um pouquinho da questão da qualidade, eu já mostro o mapa para vocês que mostra justamente essa ideia de distribuição da água. A água potável é aquela própria para consumo, certo? A água de qualidade suficiente para a gente consumir, lavar os nossos alimentos, tomar banho, desenvolver determinadas atividades de lazer, por exemplo, a água precisa ser potável, ou seja, é uma água que não vai desencadear nenhum problema de saúde na pessoa, tá? Então é importante pensar ali na potabilidade da água. E isso tem a ver também com a forma como a gente utiliza e com a forma como a gente cuida desse recurso, tá? E aí, pensando naquela ideia da disponibilidade de água no planeta. Então, nós vamos ter as áreas em azul, são as áreas com maior disponibilidade de água, certo? Vejam que aqui, se eu pegar o território brasileiro, nós temos a formação das águas subterrâneas, dos aquíferos no Brasil. Nós temos 2 grandes aquíferos que estão presentes no Brasil, que é o aquífero Guarani e o chamado Alter do Chão na região da Amazônia. Então, nós vamos ter grande disponibilidade e também os rios de água doce aqui no nosso território. E aí a gente analisa que tem outras partes que não têm uma disponibilidade como tem em nosso território, certo? Importante a gente pensar. E aqui o uso da água por setores. Então, cada setor, cada atividade econômica, uso doméstico, 8%, que é nas casas, enfim. A indústria, 22%. E o setor que mais usa água é a agricultura, com 70% da água potável utilizada ali, certo? Então, bem interessante essa distribuição. E, para finalizar esta parte, a principal fonte de água potável para o consumo humano, qual é? A partir do que nós falamos na nossa aula, respondam e a gente já volta para corrigir. Então, a pergunta que eu deixei para vocês, principal fonte de água potável para o consumo humano, isso tanto em território brasileiro quanto em outras partes do mundo. A resposta certa ali, rios, lagos e águas subterrâneas. Os aquíferos também são uma importante fonte ali de água potável, certo? Quem marcou a letra C, marcou a resposta certa. Então, relembrando o que nós estudamos hoje sobre características, distribuição e a importância da água, o quanto ela é importante, o quanto ela é vital para o planeta, para as atividades, para tudo que nós desenvolvemos e como isso está disponível no Brasil e no mundo. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que
que tenham aprendido um pouquinho mais a respeito e na próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.